seria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Nós temos aí essa adequação ao tempo, né? Você vê isso como naturalidade? Quais são os desafios, as experiências que vocês já viveram? O que é o ponto positivo? Qual é a barreira que vocês às vezes se encontram? Isso é também muito interessante, porque tudo isso é fácil de falar e difícil de fazer. Na prática, a gente sabe como é tecnologia, não é? Sim. Tecnologia. E inovação. Inovação, as pessoas às vezes pensam assim, olha, inovação é fazer, acertar, fazer, acertar, fazer, acertar. Não é assim. Inovação é fazer, errar, fazer, errar, fazer, errar, né? Erro, 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 acerto. Erro, 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 acerto. Não é? Então, toda inovação tem muito erro envolvido, né? Até para você chegar a um modelo... E isso é um desafio, né? Imagina, o tribunal errar, como assim? Né? Então, por isso que a administração muitas vezes ela é muito conservadora, no pior sentido da palavra conservadora, muito cautelosa. Ela tem uma inovação, porque eu costumo até brincar disso. Gente, erro na administração é tomada de conta especial, é dano ao erário. Como assim esse sistema não funcionou? Como assim você fez o sistema e o sistema não funcionou? Tem que funcionar. Não, digo, muitos sistemas não funcionam mesmo. A gente pensava uma coisa, vai usar na prática, não era bem assim que a gente achava que era, né? Tem falhas e a tecnologia estava num caminho, a tecnologia paralelamente evoluiu mais rápido, e aquilo que você fez já está defasado quando você terminou. Enfim, esses desafios do mundo que anda muito ligeiro estão presentes aí. Mas eu acho que não dá para ignorar. Eu acho que é um pouco também isso, professor Luciano, é que ninguém quer ficar para trás, né? As instituições, acho que esse ponto que a professora Ana Carla destacou, estão sendo muito cobradas, né? Hoje o controle social é muito mais intenso do que era antes, por diversas formas, não só internet, mas por redes sociais, grupos do WhatsApp e tudo mais. As instituições elas querem estar afinadas com o espírito da época, elas não querem ser instituições anacrônicas, apesar de a essência a gente ficar lá atrás, mas as características do presente precisam ela tem que estar afinada. Então, eu acho que o desafio é no dia a dia. Eu posso dizer pela nossa própria experiência, mas vejo dos outros também, do TCU, que inovou muito, tem robôs, tem muita gente nessa área de TI lá, muito forte. Eu acho que isso é um ponto interessante. Às vezes a gente olha para o governo e a ideia que surge é de incompetência, né? E fala assim, o governo é muito incompetente, muito atrasado, mas a gente vê que nessas áreas nós temos pessoas bem preparadas e que têm atuado. Essa é a sua visão também? Como que você tem visto? Pois é, então, tem várias coisas aí. Como o governo passou a oferecer os salários competitivos, você pega, por exemplo, os tribunais de contas, o TCU, os tribunais de contas estaduais, em geral são salários competitivos. Passou a oferecer concurso público com certa periodicidade. E escolas de contas muito ativas, veja, na nossa escola de contas do Ceará, nós estamos com vocês, professores da USP, dão aula, né, para os funcionários públicos aqui do Ceará, para os servidores do tribunal, o TCU faz a mesma coisa, vários tribunais de contas estaduais estão fazendo coisas semelhantes, né? Então, houve quem está olhando isso, quem está dizendo isso, muitas vezes não está olhando. Não estou dizendo que não existem experiências ruins também. Mas, em geral, basta tirar o preconceito, deixar o preconceito de fora e olhar, de fato, as experiências, né? E ver que está tendo uma transformação muito grande. Tem muita gente qualificada no serviço público, em especial nos tribunais de contas. Muita gente preparada no TCU, muita gente preparada nos TCS, gente que estuda todo dia, que está afinado com o tempo. E, enfim, eu acho que é um investimento muito, muito forte nisso. E as pessoas estão dizendo na prática isso. Quando eu lembro que a gente foi, quando eu assumi a presidência, a gente precisava fazer grandes cruzamentos de banco de dados. Olha, essa auditoria tradicional não está funcionando ou está funcionando muito insatisfatoriamente. Precisamos comprar um sistema que permita trabalhar com grandes bancos de dados e, ao mesmo tempo, permita fazer inferências, né? Seja analítico, permita fazer análise que eu, no braço, no simples Excel, não consigo fazer. Pois bem, aí fomos ao mercado, contratamos um consultor e tal, e se apontou um determinado sistema, um sistema americano, só que era caríssimo, custava acho que R$1,5 milhão. Foi feita uma licitação, aproveitamos como o TCU estava fazendo, fizemos o TCU, o TCE do Ceará, acho que o TCDF, e adquirimos esse software, esse pacote, de uma empresa americana.
Mas aí, a grande coisa, Luciano, é exatamente essa. As pessoas acham que essas coisas sofisticadas é igual um liquidificador. Eu chego, ligo na tomada e começo a usar. Só que não é assim, a gente viu na prática, gente, que precisa de muito mais. Para a gente poder usar isso, para a gente extrair o máximo disso, a gente precisa qualificar a nossa força de trabalho. Nós organizamos lá uma especialização de 380 horas, eu chamei de auditor do século XXI. E trouxemos gente do Brasil inteiro para as pessoas aprenderem e apreenderem, né, a utilizar aquele sistema que tem uma potencialidade enorme, mas que era sofisticado. Então é isso, quer dizer, e depois de 1 ano e meio, acho que 40 pessoas mais ou menos conseguiram terminar o curso, e aí sim, a gente hoje, depois de 2, 3 anos, uma peleja muito grande, é que consegue extrair a plena potencialidade do sistema. Mas hoje, tudo no tribunal, se você entrar no TCE do Ceará, aí tem vários painéis, tudo a partir desse sistema. Né? Então, umas coisas que era impossível a gente visualizar, que o processo estão atrasados, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Sabe, tudo, eu precisava de uma coisa, eu como presidente do tribunal, eu precisava, onde é que está isso aqui, eu quero saber o estado da arte. Aí chamava o secretário, depois de 15 dias, depois de 20 dias, ele me dava uma resposta. Aí juntava um grupo de trabalho, era tudo manual. Agora não, aperta um botão, pá, você sabe imediatamente, com vários gráficos, com vários, visualmente muito fácil de enxergar. Mas foi um trabalho, né? Que podia não ter dado certo, claro que não podia não dar certo. Se a gente tivesse na primeira dificuldade, não dá não, compramos errado, não sei o quê, não, vamos fazer uma especialização. Cadê os professores? Não tem os professores no estado do Ceará para dar aula disso. Então vamos atrás, veio gente de Brasília, veio gente de São Paulo, veio gente do Paraná e do Brasil inteiro para dar aula nesse curso. E valeu a pena. Hoje entrou no sangue da instituição esse tipo de coisa. Então a gente passou para outro patamar. Esse é só apenas um exemplo, né? E essa é uma visão aí que a gente tem mesmo desse projeto, né, que é uma questão interdisciplinar, né, nós precisamos das áreas conversando, né, porque uma área só não vai conseguir resolver, não adianta chamar um indivíduo de TI e falar, resolve isso aí, porque ele precisa de todo um apoio e uma interação, e assim também o indivíduo de TI não pode ficar lá falando assim, isso não tem nada a ver comigo, eu preciso entender um pouco disso para que eu consiga navegar, né? Então, isso, essa é uma visão importante. Isso é fundamental. Quando a gente vai criar o plenário virtual, e o plenário virtual não é o telepresencial. O telepresencial praticamente não tem tecnologia. Como a gente aqui, nós estamos nós três falando aqui, eu voto assim, você vota assado, tem tecnologia, tem um secretário lá anotando o que foi decidido, né? É praticamente igual ao... O plenário virtual é outra coisa. O plenário virtual, tudo é decidido por meio do sistema. Né? E para fazer o plenário virtual, como é que foi feito no TCE do Ceará? O secretário de TI, as pessoas de TI, juntas com as pessoas da Secretaria-Geral, né? As pessoas que trabalham no dia a dia. Então, o plenário virtual teria que simular o plenário presencial, mas tudo por meio de um sistema. Mas os dois sentados. Se fosse só o pessoal da TI, eles iam fazer um negócio que eu usava uma semana e desistia. Não, isso aqui não serve para nada, vocês não entenderam nada. Né? Se fosse só o pessoal da Secretaria das Sessões, eles também não entendem do TI. Então, os dois sentaram, foram 6 meses trabalhando, no mínimo, para poder fazer e o negócio poder rodar. E mesmo assim, até hoje, toda semana tem uma modificação a ser feita, né? E é um negócio vivo. É assim, a gente compra até tem gente que diz, mas você tem que fazer manutenção, isso não dá certo. Gente, você compra um carro, que é um produto físico, você precisa fazer manutenção a cada 6 meses ou cada ano. Um sistema que é um negócio vivo, precisa fazer manutenção o tempo inteiro. Então, não é barato, é desafiador, dá problema toda hora, mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Os resultados, os benefícios são muito maiores que os custos. Mas não é fácil. Achar que é o liquidificador que liga na tomada e começa a usar, não é assim. É cheio de desafios, mas é para isso, mas é assim mesmo. Mas compensa. A mensagem que eu dou é essa, compensa. Porque realmente você passa para outro patamar. Mantendo a essência lá do Rui Barbosa, que eu gosto sempre de citar, mas sendo um tribunal com o espírito da época, né? Com o espírito do tempo. Professor Edilberto, conselheiro Edilberto, o senhor carrega aí esses 2 títulos honoríficos, né? Junto como um acadêmico que é e conselheiro que é. Assim, foi um prazer sem tamanho estar aqui com você hoje. Eu acho que essa conversa duraria horas ainda, porque além de uma cultura geral incrível que o senhor tem, a experiência como presidente, ex-presidente do tribunal, atual vice-presidente, membro atuante ali do Instituto Rui Barbosa, te dá uma visão de mundo, né, que a gente só aproveita, só aprende quando conversa.
eu queria te pedir uma mensagem final aqui de encerramento dessa nossa conversa, partindo de uma das ideias de base do título da nossa aula, né? O Tribunal de Contas como um buffer, como um contentor de conflitos institucionais. Considerando que nesse momento a gente vive ainda o percurso da pandemia, que a gente esperava que já não mais existisse, mas existe e sem qualquer perspectiva técnica, mensurável, temporal de finalização. A gente hoje está alimentado por esperanças de finalização, mas a gente não tem nenhuma evidência que nos aponte um prazo razoável de finalização, né, diante da situação que estamos. Qual é o papel do Tribunal de Contas em relação à sociedade que agora sofre com a ausência de vagas em hospitais, sofre com a ausência de medicamentos, sofre com alto índice de mortalidade, sofre com a impossibilidade de sair para trabalhar, sofre com a restrição por uma necessidade de saúde pública, os seus movimentos diários, desde a caminhada, né, para manter a saúde até a ida ao cabeleireiro, enfim, a fazer coisas da nossa rotina. O que é que o Tribunal de Contas, nesse momento, está fazendo, ou o que ele poderia fazer, para dar o conforto que ele pode à sociedade? Primeiro, eu acho que enfatizar sempre isso, que o tribunal não quer atrapalhar, mas não quer deixar de cumprir o seu papel para o qual ele foi criado e que a sociedade exige, né? Eu gosto muito de um jurista americano, constitucionalista americano, chamado Bruce Ackerman. Ele diz o seguinte: esse sistema de divisão de poderes tradicional, né, os 3 poderes, é inadequado. Ele até sugere um outro poder, na verdade 3 novos poderes, mas um que interessa aqui, que ele chamaria o poder da integridade burocrática. Que é exatamente o que os Estados Unidos não têm, não é? Eles não têm esse poder lá não tem um Tribunal de Contas, que o Brasil tem, que a Europa tem, o poder da integridade burocrática. Exigir que a administração, que quem está na linha de frente, né, fornecendo hospitais, fornecendo, enfim, tudo que precisa ser feito na área de saúde, faça isso da forma mais íntegra possível, que as filas das vacinas não sejam ultrapassadas, que não haja desvios, não haja superfaturamento. Dispensa de licitação não é autorização para superfaturar, para sobrepreço, né? Então, o tribunal supervisionando isso, que as pessoas, quem está executando, não precisam ter, naquela história, ter medo do Tribunal de Contas. Quem tem medo do Tribunal de Contas está fazendo coisa errada, né? Se você está querendo fazer coisa errada, tem que ter medo mesmo. Acho que medo faz parte se você está querendo fazer coisa errada. Mas se não é o caso, né, se é um bom administrador que está querendo estar preocupado com a sociedade em atender, ele tem que ver o tribunal, enxergar o tribunal como aquele supervisor da integridade burocrática, ou seja, aquele que vai ser exercido da forma mais correta possível, de acordo com o ordenamento jurídico, que não vai ter superfaturamento, não vai ter desvio, que não vai ter desadministração, que as filas não serão ultrapassadas. Então, esse é o nosso papel. E um papel assim, chave, que a gente também tem procurado desempenhar, é exigir, a palavra é essa, o máximo de transparência. A contrapartida para a flexibilização, para o afrouxamento das normas, é a radicalização da transparência. Então, todos os contratos têm que estar nos portais, né? Tudo que foi adquirido, de quem foi adquirido, né? A forma que foi adquirido, os preços, tudo tem que estar disponível para o amplo controle, não só do Tribunal de Contas, mas para o controle social. Porque quem cometer irregularidade vai na frente, já está alguns, né, houve alguns casos já de afastamento. O Tribunal de Contas do Amazonas outro dia pediu o afastamento da secretária de Saúde do Estado. Né? Eu vi em alguns casos, secretários de Saúde foram presos, foram afastados, enfim. Pandemia não é autorização, em resumo, para cometer irregularidade, para cometer desvio, para cometer falhas. Então, o Tribunal de Contas tem esse papel, observar, vigiar, né? Garantir, assegurar a integridade das decisões que estão sendo tomadas agora, nesse período. Conselheiro, muito obrigada. Um prazer imenso tê-lo aqui, muito grande mesmo. E a gente espera que o senhor esteja conosco em muitos outros eventos da Universidade de São Paulo. É sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, professora Ana Carla, professor Luciano. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Sempre é um prazer muito grande. E me convidem sempre, realmente terei grande satisfação em participar, em debater. Parabéns pela iniciativa.
Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá informação toda vez que um novo episódio for colocado. Até mais!